Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, voltando aí das férias, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro, para quem não me conhece ainda, e nossa aula tem a interpretação simultânea de Darley, tá bom? Então, antes da gente começar com o assunto de hoje, né, nesse retorno aí das aulas, eu gostaria de deixar uma pequena mensagem aqui para vocês, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Que diz o seguinte, justamente sobre esse retorno às aulas, né? Voltar às aulas é ter a oportunidade de escrever o futuro com cores do conhecimento e da esperança. Então, que nesse retorno a gente possa construir o nosso futuro com bastante conhecimento e na esperança de dias melhores do que os que a gente já teve, né? Que a gente consiga finalmente se livrar dessa pandemia, todo mundo com saúde e sem perder mais tanta gente como a gente já perdeu. Então, um bom retorno de aula a todos vocês, sejam muito bem-vindos de volta e vamos embora para a nossa primeira videoaula do segundo semestre, tá bom? Nós iremos tratar sobre um assunto que certamente vocês já conhecem ou já ouviram falar, que é sobre o gênero textual poema, tá bom? Então, na aula de hoje, nós iremos tratar sobre poemas. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse gênero textual. Primeiro, nós vamos detalhar o que são poemas. Quais são os tipos de texto que a gente considera um poema? Poema é um texto literário composto por versos, tá certo? Isso aqui é muito importante. É todo tipo de texto que possui versos? Não, mas os poemas possuem. E que podem conter rimas ou não, tá certo? Tem gente que acha que todo poema tem rima, mas isso não é uma regra obrigatória. A maioria dos poemas possuem rima, sim, mas existem aqueles que não rimam. Assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema geralmente é escrito em versos que se agrupam em estrofes, tá certo? A estrofe também é uma característica muito importante do gênero textual poema. Quais são as principais características deste gênero, né? Quais as principais características dos poemas? Vamos lá? Os principais elementos que compõem, tá certo? Que formam um poema são verso, estrofe, rima e ritmo. Esses são 4 elementos considerados principais na estrutura da grande maioria dos poemas, tá certo? Pode ser que você se depare com algum poema que não tenha, por exemplo, rima, tá bom? Mas ritmo, o verso e a estrofe são características obrigatórias. Sobre o verso, o que é o verso dentro do poema? O verso é cada linha de um poema. Então, cada linhazinha daquela a gente chama de verso. E aí eu vou colocar um trecho de um poema para que vocês observem. Esse trecho aqui é de um poema de Carlos Drummond de Andrade, cujo título é O Mundo é Grande. E diz o seguinte: o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então, observe que cada linhazinha dessa aqui eu vou chamar de versos. Então, nessa estrofe aqui, quantos versos nós temos? Então, aqui eu tenho o verso 1, 2, o verso 3, 4, 5 e 6. Então, nesse fragmento de poema aqui, a gente percebeu a ocorrência de 6 versos. Por que 6 versos? Porque cada linhazinha conta como um verso, tá bom? E a estrofe? O que é uma estrofe? A gente já aprendeu o que era o verso e agora a gente vai aprender o que é a estrofe dentro do poema. A estrofe, ela representa um conjunto de versos, tá certo? O verso é uma linha sozinha, cada linhazinha é um verso. Agora, quando eu tenho um conjunto de versos, aí esse conjunto eu chamo de estrofe. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu tenho um fragmento desse texto de Cecília Meirelles, que é o poema A Bailarina, e que diz o seguinte: esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Aqui o poema não está completo, tá certo? A gente percebe por conta dessa marca aqui, ó. Quer dizer que continua o poema. Aqui eu trouxe só um pedacinho para a gente aprender o que é estrofe. Veja,
A gente aprendeu que cada linha é chamada de versos, tá certo? Então, nesse fragmento aqui, a gente tem 5 versos. Mas e estrofes? Quantos nós temos? A estrofe é o conjunto de cada verso. Então, vamos observar aqui. Aqui eu tenho um conjunto, certo? E aqui eu tenho um outro conjunto. Esses conjuntos recebem o nome de estrofe. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, nesse pedacinho do texto, a gente pôde perceber 2 estrofes. A primeira e a segunda. A primeira estrofe com 3 versos e a segunda estrofe com 2, tá certo? Quando a estrofe tem 2 versos, ela é chamada de dístico. Então, essa estrofe aqui de baixo, essa estrofe é chamada de dístico, porque ela tem 2 versos. Já a primeira estrofe, a estrofe número 1, ela é chamada de terceto. Por que terceto? Lembra? 3. Porque tem 3 versos, tá certo? Então, essa daqui é um terceto. A estrofe 1 é um terceto e a estrofe 2 é um dístico. Ambas são um conjuntinho de verso e o conjuntinho de verso a gente chama de estrofes. E a rima? Alguém aí sabe o que é rima? As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas, ou seja, aos sons provocados pelas palavras dos poemas, e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. Ou seja, a aproximação sonora é quando eu tenho palavras ou expressões que têm sons semelhantes ou até mesmo idênticos. No entanto, há poemas que não possuem rimas, como a gente já falou, e são chamados de versos brancos. A grande maioria vai possuir rima, tá certo? Esse fragmento que eu trouxe para vocês é justamente um exemplo de um poema de Luís Vaz de Camões e que ele possui rimas, e aí a gente vai observar. Então, o título do poema é Amor é fogo que arde sem se ver, e aqui nós temos 2 estrofes, né? Já aprendemos que estrofe é o grupinho de versos, nós temos 2 estrofes, e vamos observar aqui os termos que rimam. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. A palavra ver tem o som semelhante ao da palavra sente? Não, então elas não rimam, esses 2 versos não rimam entre si. É um contentamento descontente. Veja, contente rimou com sente. É dor que desatina sem doer. O que é que eu observei aqui dentro da primeira estrofe? Que o primeiro verso, terminado com a palavrinha ver, tem o som semelhante com o do último verso, que termina com a palavra doer. Então, como esse é o primeiro verso da estrofe, eu chamo de A. O som A está rimando com este outro som aqui, então eu vou chamar de A também. Já aqui, são palavras que não rimaram com o som A. Então, se não rimou com o som A, eu vou chamar de som B. Essa é a rima B, segundo tipo de rima. Então, observem que o primeiro verso tem o mesmo som do quarto e o segundo verso tem o mesmo som do terceiro. Vamos observar aqui na segunda estrofe. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. Veja, querer e gente já não rimou. É nunca contentar-se de contente. Ora, já observei uma rima desses 2. É um cuidar que ganha em se perder. Então, aqui também eu vou nomear os sons. Então, querer, o som A. Gente já não rimou com querer, então eu vou chamar de som B. Contente rimou com gente? Rimou, então vai receber o mesmo nome de som. E perder rimou lá com aquele primeiro verso da segunda estrofe, então vai ser o som A também. Observe que nessa construção eu tenho o primeiro rimando com o último, aqui também. O primeiro rimando com o último. E o segundo rimando com o terceiro, aqui também, o segundo rimando com o terceiro. Esse esquema de rimas são chamados de rimas opostas. Por quê? Porque a rima está oposta ao outro par de rima.
estão localizadas entre o primeiro e o quarto versos, foi o que aconteceu aqui, ó, o primeiro e o quarto, e entre o segundo e o terceiro verso, são chamados de rimas opostas. Sobre o ritmo, o que é o ritmo? A gente viu rima e agora vai ver ritmo, não são a mesma coisa, não. O ritmo está relacionado à sonoridade e musicalidade, tá certo? Não é só o som, mas é também a musicalidade que esse som provoca. Aonde? Nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante, produzido de maneira intencional de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Então, o escritor ele escolhe as palavras já pensando na musicalidade que elas vão provocar. A gente tem aqui esse exemplo, é um fragmento do poema O Relógio, escrito por Vinícius de Moraes. Esse aqui, certamente, vocês já leram em algum livro, que diz o seguinte: passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Se a gente observar, aqui a gente tem uma única estrofe, cada versozinho desse vai provocando uma musicalidade dentro do poema. Cada verso desse não foi escolhido à toa. Nesse poema, que tem o nome de O Relógio, as palavras escolhidas por Vinícius de Moraes são para tentar fazer a gente lembrar do som feito por um pêndulo, que é essa partezinha aqui do relógio, ou até mesmo pelos ponteiros, tá certo? Então, a forma como foi escrito aqui o poema é para tentar lembrar o ritmo dos ponteiros no relógio, marcando a hora, e as badaladas de um pêndulo. Então, não é à toa que o poema se chama O Relógio, e esse movimento, ó, passa tempo, tic-tac, passa a hora. A escolha dessas palavras faz lembrar o ritmo e a musicalidade dos ponteiros de um relógio. Então, o ritmo, ele é algo que quem escreve o poema já escreve pensando em provocar esse ritmo, tá bom? Então, resumindo, poema é um gênero textual normalmente em versos, em que a poesia geralmente se manifesta. Além dos versos, não obrigatoriamente fazem parte da estrutura do poema as estrofes, a rima e o ritmo, que foi o que a gente aprendeu hoje sobre cada um deles, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Bem-vindos mais uma vez às nossas aulas do segundo semestre. Vocês possam acompanhar cada aula com bastante atenção e aprender bastante. E que, se Deus quiser, muito em breve a gente estará juntos na sala de aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.